Mônica Seixas, deputada estadual de São Paulo pelo PSOL, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde. Obrigada. Rindo, né? Da Não pode, tá? Por favor. Chamei a Mônica Seixas hoje para participar do nosso programa. Por quê? Porque tem um assunto que tem passado um pouco à margem do noticiário devido ao clima quente lá em Brasília e o cenário eleitoral com delação que não aconteceu, com vazamentos que implicam um candidato à presidência da República. Mas aqui em São Paulo tem um assunto grave acontecendo, que é uma greve nas universidades estaduais. E ontem houve uma manifestação bastante importante, inclusive temos imagens desse protesto que aconteceu aqui em São Paulo, uma manifestação que exigia ser atendida pelo governador Tarcísio de Freitas. Isso não aconteceu. E quem estava junto com os estudantes é a deputada Mônica Seixas. Vocês chegaram a entrar no palácio até certo ponto, né? Na verdade, a gente ficou na recepção, não passou nem da catraca, o que eu acho uma lástima, porque os estudantes deram um exemplo, estão há mais de um mês mobilizados, foram numa caminhada pacífica, 5 quilômetros, confesso que eu estou sofrendo um pouquinho hoje, no dia seguinte com muita dor na perna, mas chegaram até a porta do Palácio dos Bandeirantes e não passaram da catraca. E eu acho que eles têm condições e materiais o suficiente para debater à altura com o governo do estado de São Paulo. Nós estamos falando das melhores universidades do país e uma das maiores e melhores do mundo. Portanto, a gente tem ali, por exemplo, nas faculdades de economia, estudantes que desenvolveram propostas orçamentárias para o desenvolvimento e futuro da universidade dentro do recurso já disponível. A gente tem ali estudantes de direito, a gente tem ali pesquisadores científicos que querem falar do futuro do estado e o que as universidades podem contribuir. Acho que o governador ganharia muito em escutar os estudantes das melhores universidades do país e do mundo, que não aconteceu ontem, o que eu acho uma vergonha. Além disso, a gente vai tentando institucionalmente, né? A gente já tentou convocar o secretário de Ciências e Tecnologia para a Assembleia Legislativa, a gente pede por ofício que o governador responda os questionamentos dos trabalhadores, dos estudantes e dos professores das universidades, ainda sem resposta. Por que essa greve está acontecendo? Porque nós, infelizmente, enfrentamos um momento em que uma parte da sociedade acha de bom tom criticar professor, né? Criticar a universidade estadual, inclusive um jogador, um ex-jogador famoso, a filha dele passou numa universidade federal e ele disse: não, eu não quero que ela vá porque eu não concordo com as federais, com as universidades públicas. E aí eu não entendo por que isso acontece, que deveria ser o sonho de todo mundo entrar numa universidade pública, porque isso já foi. Mas parte da sociedade ainda sonha com isso, importante. Agora, por que a greve está acontecendo? Ela é uma denúncia do desmonte da ciência, pesquisa e tecnologia no estado de São Paulo. Hoje as universidades paulistas, eu vou repetir, a Unicamp e a USP, entre as melhores do mundo, enfrentam um desmonte. A gente teve na semana passada teto da biblioteca de educação caindo, os livros molhados, parte do teto do refeitório caindo sobre os estudantes, alojamento mofado, verme na comida. A gente está vendendo vaga para residência nos hospitais universitários da Universidade de São Paulo. Então a gente tem uma deteriorização geral da universidade. Esse momento de negação da universidade é também um momento da negação da ciência. Veja bem, nós temos entre a USP e a Unicamp as maiores patenteadoras do país. A Unicamp lidera o ranking de patentes de tecnologia, a USP de fármacos. Por exemplo, a Unicamp desenvolveu um novo modelo de etanol, que hoje é o maior produto do estado de São Paulo, cana, etanol. Ela ajuda a indústria, ela ajuda o agronegócio. A USP já protagonizou diversos avanços na medicina. A gente tem as vacinas desenvolvidas pela USP. O Vonal, que é um medicamento que toda gestante conhece, que controla enjoos e etc., é patenteado e desenvolvido pela USP. Então, esse arcabouço de desenvolvimento tecnológico, científico, está nas universidades, que formam profissionais de ponta, que devolve para o país desenvolvimento, que devolve para o país ciência, que desenvolve para o país medicina. É isso que mora nas universidades. Quando a gente ataca as universidades, a gente ataca também esse conhecimento. O que está acontecendo nas universidades hoje? Hoje, a gente tem o sucesso da política de cotas. A maior parte das universidades paulistas tem mais do que 50% de estudantes oriundos da escola pública, tem a cota de raça
e de classe. Então hoje a gente tem mais de 50% dos estudantes oriundos da escola pública, voltado para o estudante de baixa renda. As políticas de permanência têm um papel importante, mas num universo de 11 bi de investimento nas universidades, eles ocupam cerca de 200 milhões por ano essa política de permanência, que é a Bolsa Permanência, que é o refeitório e etc. Os estudantes estão brigando para que a política de permanência permita que eles concluam o curso, mas para além disso estão denunciando as condições gerais mesmo das universidades, que vão sendo desmontadas, e o reflexo disso a população entende. Vou dar um exemplo. Um hospital de ponta na recuperação de anomalias crâniofaciais do estado de São Paulo. O Centrinho, a Garrac de Bauru, ele é de uma universidade pública. Esse é um hospital referência, tem gente do Brasil inteiro e do estado inteiro que mora em Bauru, que se mudou para Bauru para acessar esse hospital. Outro hospital importante para a sociedade paulista, o Hospital da Mulher da Unicamp, o CAISM. Ele também recupera anomalias provocadas por câncer em mulher. Próteses mamárias, é um trabalho lindo, fruto do resultado da medicina da Unicamp. Então, quando a gente está falando das universidades, a gente está falando desse patrimônio. E esse patrimônio que vai ter e está tendo um desinvestimento. E o pior, a gente passou por uma reforma tributária. A reforma tributária diz que em 10 anos nós não teremos mais o ICMS. E hoje as universidades são financiadas por um percentual do ICMS. O que o governador precisa responder com urgência? Qual será o novo modelo de financiamento das universidades? Eu quero saber, os estudantes querem saber, a ciência quer saber, todo mundo quer saber qual será o novo modelo de financiamento das universidades. O que aponta o governo do estado de São Paulo? Privatização dos imóveis e ativos das universidades, venda de bolsa para estagiar nos hospitais universitários, que vai mostrando uma vontade de privatização da universidade pública, e é por isso que os estudantes estão em greve exigindo respostas. Para não dizerem que a gente não procura outro lado, e a gente sempre procura o outro lado, eu mandei uma mensagem aqui para a Secretaria de Comunicação do governador Tarcísio de Freitas, falando que, inclusive, a deputada Mônica Seixas viria dar uma entrevista aqui no nosso programa, mas até agora eu não tive nenhuma resposta do governo de São Paulo. E vocês, depois de caminhar 5 quilômetros, conseguiram passar pelo primeiro portão. Na verdade, só ficando na catraca. Só foi uma catraca. E lá falaram o que é bastante incomum, viu? Já é o meu segundo mandato, nunca fiquei na catraca de governo nenhum, nunca fiquei na catraca do Palácio dos Bandeirantes. É bastante comum e saudável a democracia que os secretários recebam os seus deputados. Mas assim como você não está conseguindo resposta, eu também não estou conseguindo resposta. E ontem, junto a uma comissão pequena, eu acho que nós éramos 7 estudantes das universidades mais diferentes do estado de São Paulo, juntou-se também o Centro Paulo Souza, as FATECs, nesse ato. A gente não passou da catraca da recepção, a gente ficou na catraquinha da recepção. Ali, só para quem não sabe como funciona, né? Tem a entrada do Palácio Bandeirantes, fica na Zona Sul, passando a Avenida Morumbi, você tem a entrada do Palácio dos Bandeirantes. Você tem uma primeira catraca com uma cancela para carro. Depois que você passa daquela catraca, você vai andando pelo estacionamento, tem uma outra recepção, e aí com detector de metal para segurança e mais uma catraca. Em qual dessas duas você ficou? Na primeira. Na avenida? Então não entrou no Palácio dos Bandeirantes? Exatamente, nem chegamos no estacionamento. E aí a gente foi recebido por um chefe de gabinete de um secretário novo, que é o secretário da Casa Civil. A gente insiste por uma agenda com o secretário de Ciência e Tecnologia. Eu exijo também uma agenda com o governador. Tem uma proposta, inclusive, que a gente fixe um valor sobre a arrecadação, a modos do que já é o financiamento da saúde, do que já é o financiamento da educação na Constituição do Estado de São Paulo. Precisa de diálogo com o governo do Estado de São Paulo, mas enquanto esse diálogo não acontece, perdem os dois. Perdem o jovem negro periférico que acaba de entrar na universidade pública, isso deveria ser motivo de orgulho para a gente. Os jovens que estão se formando na rede pública estadual estão ingressando nas universidades estaduais, deveria ser motivo de orgulho para a gente. E são eles que estão sendo afetados pelo desfinanciamento e perde toda a pesquisa e a ciência. A gente está enfrentando uma dificuldade até mesmo com o agronegócio. Eu defendo que o estado de São Paulo tem que voltar a se industrializar. Está se desindustrializando, a gente perde oferta de trabalho, a gente perde oferta de renda. Mas hoje o nosso maior produto é cana, é etanol.
e a gente vai ter uma dificuldade gigantesca de produção por causa da seca. A gente está vendo todo inverno as grandes queimadas atingir em cheio a cana. Quem é que desenvolve pesquisa para produção de cana e etanol no estado de São Paulo? A Unicamp. Todo mundo perde com os desfinanciamentos das universidades paulistas. E aí você vai me perguntar, eu tenho que pagar isso, Mônica? Porque é o dinheiro do contribuinte, as pessoas falam. Eu tenho que pagar? O jovem preto periférico na universidade? Eu vou dizer para você, hoje, o maior investimento do estado de São Paulo em ICMS, que é o mesmo imposto que financia as universidades, é justamente o agronegócio. Hoje a gente tem 84 bi em benefícios fiscais, simplificando para as pessoas entenderem. Benefício fiscal é quando o governo diz, não precisa me pagar, não quero receber. Isso não é para você no arroz e feijão, é para o empresário, para o canavial, para o latifundiário. Eu sei quem são essas pessoas? Não. Você sabe? Não. Você escolheu quem você quer patrocinar? Não. E por que você patrocina? Porque o orçamento da saúde e da educação no estado de São Paulo somados, dá 79 bi. Ou seja, as empresas levam 84, a saúde e a educação levam 79 bi. Ou seja, os 200 milhões que custam os estudantes negros na universidade pública, que vão nos reverter depois em avanço de ciência e tecnologia, é fichinha do que a gente já patrocina da iniciativa privada. Inclusive, esse é outro detalhe que a gente cobra. Dizer que não tem ICMS para investir nas universidades precisa dar transparência. Quem é que o governo do estado está financiando? Quem é? Por que essas empresas estão recebendo todo esse incentivo? Que benefício elas estão devolvendo para a sociedade? Quanto empregam? Não tem transparência sobre isso, não tem critério. Então, o desfinanciamento das universidades não pode nos custar um financiamento de algo que a gente não escolhe. Você já está pagando a conta do ICMS. A disputa é para quem e por quem. Eu fiz um teste hoje, viu, Mônica? Eu peguei as notícias sobre isso, sobre a greve nas universidades, a demanda dos estudantes e professores e também o que aconteceu ontem, que foram os protestos. Aí eu coloquei na inteligência artificial e falei, crie para mim uma imagem que explique o dia de ontem e tudo que está acontecendo em apenas uma imagem. Eu quero que você veja comigo, vamos colocar aqui no telão e depois enche a tela enquanto a deputada vai comentando. Vamos ver se você concorda que a imagem gerada por inteligência artificial, ela representa as reivindicações de alunos, professores e de como foi a quarta-feira. Tá colocando aí, tá pondo na ponta da agulha, tá aí, vai colocar. Quando aparecer no nosso telão, a gente já pode começar a analisar essa imagem. Vai ter agora? Aí, ó. Essa foi a imagem gerada por inteligência artificial com as notícias que eu peguei nos sites e simplesmente colei, não fiz mais nenhum comentário. Falei, cria uma imagem que simbolize tudo. O que você acha? A primeira coisa que eu noto é olho a cor das pessoas. E essa realmente é uma fotografia real. Ontem eu falava sobre isso com as pessoas. Era um ato muito enegrecido. Quando a gente passava pela Faria Lima, eu parei para tomar um café cansada, viu? Outra imagem do ato de ontem é a minha dor na perna. Cansada, parei para tomar um café. E o dono da cafeteria estava esbravejando na porta, falando, eles não têm cara de estudante, vê se isso daí tem cara de estudante. Essa é a nova cara dos estudantes paulistas. Isso daqui deveria ser motivo de orgulho pra gente. O jovem preto periférico não é mais favelado. O jovem preto periférico, fruto de muita luta, é estudante universitário das melhores universidades do mundo. Depois eu não entendi isso daqui jorrando dinheiro. Mas é uma reivindicação. Eu não sei se está jorrando ou se está sugando, né? Dinheiro, livro, eu não sei também. Não dá, aí a gente já não tem. Aí fica numa interpretação mais livre, né? Não sei se jorrando ou se sugando dinheiro, mas de fato a gente precisa de financiamento. Essa é a grande batalha. Financiamento para a universidade pública estadual e para a formação aqui no estado de São Paulo, e não é um montante tão grande comparado ao benefício que reverte, né? Não é um investimento tão grande comparado aos outros investimentos que o estado faz com pouquíssima transparência sem a gente saber. E as outras coisas que aparecem na greve, fim da escala 6x1, porque são... Aliás, é um tema, né, que tem dominado. Eu queria abordar com você, posso aproveitar o assunto? Porque a gente tem falado sobre, se quiser tirar a imagem, se quiser deixar também, é uma bela imagem que foi criada, vamos lá. A gente tem falado em âmbito nacional, numa discussão no Congresso, sobre o fim da escala 6x1, né? Tem muita gente que é contra e tem muitos que são
a favor. Num ano de eleição, raramente você vai ver alguém se expressar muito claramente contra a escala 6x1. Mas a gente vê até no relatório que pode ser apresentado na semana que vem, que os avanços já não parecem ser tão significativos, porque tem contrapartidas muito severas em relação a isso. Qual que é a sua análise mesmo, vendo daqui de São Paulo, já que você é uma deputada estadual, mas como é que você observa essa discussão lá em Brasília? Eu acho que ela é bastante simbólica do todo que a gente está discutindo hoje. As pessoas acham justo, por exemplo, que empresas e empresários sejam ressarcidos ou de alguma forma remunerados pela liberação de seus funcionários, dos seus trabalhadores para mais descanso. A gente acha justo isso, mas a gente não acha justo o financiamento de outra camada do setor produtivo bastante significativo, que é a ciência e a tecnologia desenvolvida nas universidades. Acho que essa é uma batalha quente no Brasil. A maior parte da população é a favor. Eu acho que no mundo a gente já tem exemplos que diminuir o número de horas trabalhadas não impacta necessariamente na produção, portanto não impacta necessariamente no valor arrecadado pelas empresas. Acho que essa vai ser a batalha desse ano. Acho que ela vai ser uma batalha eleitoral, comunitária e política. E eu não duvido que é uma tradição no Brasil que o Brasil arrume dinheiro sim para agradar gregos e troianos, sim, principalmente o setor dos empresários e empresariados, que nunca deixou barato nenhum avanço social no Brasil. Acho que o resultado político vai caminhar para isso. Mas me escapou um negocinho da imagem que a gente estava falando. Aqui no cantinho, voltando às universidades, estava a polícia. Isso. E a gente via no cenário outros trabalhadores se somando, né? Hoje a gente não tem no estado de São Paulo só a greve dos estudantes. A gente tem a greve dos trabalhadores da educação estadual, municipal de São Paulo. A gente tem a greve dos trabalhadores da USP, a CETESB está em estado de greve, a Fundação Casa está em estado de greve, os policiais penais estão fazendo uma greve branca, faltando para doar sangue, denunciando desmonte. Os próprios policiais se mobilizaram, os civis e os militares pedindo reajuste. Na saúde tem paralisação quase todo dia pelo Estado, porque isso denuncia a falta de financiamento público no serviço público em todas as esferas. Mas o governador tem usado muito a polícia como forma de aparato. E a gente não vê a polícia agir nas universidades desde a ditadura. E a polícia age para segurar a greve, mas tem uma outra coisa acontecendo que eu venho falando. As universidades, infelizmente, têm sido palco de muita violência. A gente tem tido garotos, homens formados, que vão às universidades provocar verdadeiras rinhas de galo, brigas explícitas, chamando os outros para a pancadaria. E nesse sentido a gente não vê a segurança agir, o que é lamentável, porque coloca as pessoas em situação de risco, mas também demonstra como as pessoas têm visto esse lugar. Colocar mas qual seria, por exemplo, uma solução? Eu vou até relembrar que uma certa vez cogitou-se a presença da polícia militar dentro das universidades e houve uma manifestação contrária por parte dos estudantes, porque tiraria ali, eu não sei exatamente qual foi a explicação, mas tiraria a liberdade e poderia ser uma ameaça. O que você sugere, por exemplo, então, para aumentar a segurança dentro dessas universidades? A reitoria conhece boa parte desses nomes porque eles são reincidentes. Eles foram uma vez, não tem como agir de forma preventiva. A gente não pode acusar as pessoas antes. Não estou defendendo que a polícia esteja no campus. Mas essas pessoas que vocês estão cansados, assim como eu estou cansada, até desvio delas já. Já sei que tipo de abordagem elas vão ter. Sabendo quem são essas pessoas, a reitoria tem toda a condição de proibir a entrada, de chamar pontualmente a polícia, processá-los, inclusive, por colocar em risco o patrimônio público, por colocar em risco a segurança dos seus estudantes. Então, quando as reitorias não acionam a polícia pontualmente diante desses eventos, muitas vezes anunciados na internet, muitas vezes divulgados com antecedência, quando a reitoria não toma a decisão de chamar a polícia para mais uma invasão desses garotos nas universidades, deixa um recado que pode fazer uma rinha, que pode empreender com violência. Se a polícia foi chamada para a ocupação da reitoria, o que eu estou defendendo é que a reitoria também haja dessa mesma forma da próxima vez que um desses homens anunciarem que estarão nas universidades públicas provocando cenas de rinha de galo e de violência.
Só para informar, nós já temos também a participação da nossa comentarista Letícia Sorg, jornalista Letícia Sorg, e eu vou até passar a palavra daqui a pouquinho para a Letícia, que vai poder também interagir conosco nessa entrevista. Antes, eu gostaria de perguntar para você, deputada, nós vimos, né, nós estamos vendo um movimento nas intenções de voto do candidato Flávio Bolsonaro para baixo, depois da divulgação de áudios que colocam ele em conversa com o Daniel Vorcaro e depois dele admitir que foi à casa de Vorcaro, depois que Vorcaro já havia sido preso e solto. Ponto 1, isso é nacionalmente. Nós temos aqui uma eleição estadual que também está polarizada. O candidato apadrinhado pelo ex-presidente Bolsonaro, que é Tarcísio, e o apadrinhado por Lula, que é Fernando Haddad, que já foi prefeito de São Paulo, mas perdeu aqui em São Paulo nas últimas eleições. As intenções de voto aqui pelas últimas pesquisas mostram que Tarcísio também levaria de novo sobre Haddad. Você observa esse movimento nacional e enxerga alguma possibilidade das relações de Daniel Vorcaro respingarem nas eleições estaduais? Eu torço para o que eu vou dividir para ser justa de enxergar a possibilidade. Eu torço para que a sociedade paulista abra os olhos. A gente tem o Zetel, cunhado de Vorcaro, entre os principais doadores de campanha do Tarcísio. Foram 2 milhões doados para o governador. Além da senhora Maribel, sua sexta maior doadora de campanha, com relações intrínsecas com o PCC. A gente tem diversas secretarias com problemas, principalmente da Fazenda. A gente viu a fraude do sistema Ultrafarma aqui no estado de São Paulo. Além do que o governador é um projeto. É um projeto que eu tenho certeza que a sociedade paulista já entendeu e ela precisa decidir se ela concorda e quer avançar com isso ou não, que é um projeto de desmonte da coisa pública. Ah, mas eu odeio servidoras e servidores. Você odeia o hospital desmontado? O hospital funcionando? Você adora esperar 7 anos por uma fila de cirurgia de pedras nos rins? Você quer ver o fim do CAISM, do HRAC, dos hospitais de Bauru, por exemplo? Você quer ver o fim do HC? Os policiais do jeito que estão abandonados, com baixos salários, professores em situação insalubre, as escolas públicas sem porta no banheiro? Porque quando você tem um desfinanciamento proposital da coisa pública para financiar a iniciativa privada, o resultado é um serviço público de péssima qualidade. Eu acho que todo mundo entendeu que pelo estado de São Paulo só nos resta pedágio, se avolumando para todos os lugares. Agora, a situação do Vorcaro, ela é uma situação que deve se desenvolver nos próximos dias. Eu estou muito curiosa. Eu acho que todo mundo está assistindo isso com uma curiosidade. Veja bem, ele pede 134, o filme custou 62 milhões, está todo mundo dizendo que já é caro a beça, mas eu fico pensando onde foram parar os outros dinheiros. Me parece que essa família é tão profissional que roubou o maior ladrão da história do Brasil. E aí, como é que a sociedade brasileira vai se comportar diante desse fato? Mas, por um outro lado, também, o pessoal é conhecido por a sua independência. Nós tínhamos o histórico de lançar candidaturas próprias, candidaturas que falam do bem-estar social, candidaturas que falam de um Estado forte, de reparação às mulheres, negros e negras, de proteção ambiental. E esse vai ser um ano que a gente não vai ter uma candidatura própria e nesse momento a gente está construindo diálogos com o pré-candidato Haddad. E aí o que é esse diálogo? Falta o Haddad também se manifestar sobre a greve das universidades. Qual é o modelo que nós vamos defender para financiamento da universidade, já que a reforma da tributária é dele mesmo e vai acabar com o ICMS? Qual será o novo modelo de financiamento das universidades para reduzir a letalidade policial no estado de São Paulo? Qual é o nosso programa de combate ao feminicídio que está estourando no estado de São Paulo? Eu já sei que o Tarcísio não tem projeto para nenhum disso, nada disso. O desafio é construir isso junto com o Haddad para ver se ele incorpora as vozes da rua para a gente recuperar um estado de bem-estar social. Agora, me assusta muito o povo paulista manter o Tarcísio nessa posição que ele está na pesquisa. Me assusta muito, porque está todo mundo sentindo o desmonte do Estado. Todo mundo, em qualquer lugar, está sentindo o desmonte do Estado. Tá certo. Eu não consigo colocar a Letícia para interagir aqui, né? Não consigo colocar a Letícia para interagir. Ela aparece aqui, ó. Ela aparece, mas sim, parece que o áudio... Ó, eu tô ouvindo a Letícia aqui. Você me ouve? Vamos lá? Boa tarde, tudo bem com você? Não, mas você pode... Então vamos lá, é o seguinte, ó, vou explicar a situação. Eu tô de ponto, a deputada Mônica não está de ponto.
Eu te escuto, Letícia, e quem está em casa, no carro ou onde quer que seja que a gente transmite no YouTube e no TikTok, também escuta a mim, a Letícia e a deputada. Então, para ter essa interação, eu gostaria que você, Letícia, fizesse um comentário sobre esse último tema do Daniel Vorcaro respingando nas eleições estaduais e que fizesse essa última pergunta para a deputada. E essa última pergunta eu repito aqui para ela poder te escutar. Tá ótimo. Boa tarde, William. Estou bem feliz de estar aqui com vocês à tarde também, depois de participar pela manhã hoje. Eu acho que a gente ainda precisa de mais informações sobre a delação do Daniel Vorcaro ou sobre as investigações do Daniel Vorcaro para entender qual vai ser o impacto aqui no estado de São Paulo. Como a deputada bem lembrou, houve doação vultosa, uma doação bastante relevante de dinheiro para a campanha de Tarcísio de Freitas, de R$2 milhões, pelo Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, e também há suspeitas de desvio de verba, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, para essa produtora que está envolvida na produção aí de Dark Horse, esse filme que tem como tema a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o caminho do dinheiro talvez ainda seja mais relevante daqui para frente e pode ter mais impactos para as campanhas locais, né? Claro, a gente não tem eleição para prefeito, mas isso respinga também nos aliados aqui do Bolsonaro. E eu gostaria de retomar, William, a questão da universidade pública. Eu achei bastante relevante que vocês trouxeram a passeata ontem, a marcha até o Palácio dos Bandeirantes. Eu queria trazer aqui alguns dados da polarização das universidades públicas, porque o que a gente percebe hoje é que muitas instituições estão sendo vistas como entes partidarizados, muitas vezes indevidamente, porque a gente sabe que a produção científica, todas as instituições, na verdade, todas as empresas também, então, como ela bem disse, a gente tem pesquisa sobre agro, cana-de-açúcar, tem pesquisa para a saúde, a gente teve ali o caso recente da polilaminina que, enfim, mobilizou as pessoas aí numa esperança de tratamento. São estudos, são gastos públicos que são de benefício da população como um todo. Porém, as pesquisas mostram que a universidade pública tem sido vista como uma instituição partidarizada, Eu queria entender como que a deputada vê uma possibilidade de mudar essa visão da universidade, Porque, assim, a gente sabe que tem uma produção acadêmica, mas a gente também sabe que para a sociedade ficou uma imagem de uma polarização política, de um posicionamento político que muitas vezes acaba afastando uma parte da população, e isso é bastante difícil, na hora que você precisa lutar por recursos, para as universidades, para manter todas essas atividades que são tão essenciais, para o nosso para a formação das pessoas e também para o avanço tecnológico do país, não só do estado. Eu sempre me pergunto, eu escutei. Nós aumentamos a caixinha de som. Boa tarde. E eu sempre me pergunto por que as universidades não poderiam ser politizadas. Não a universidade em si, mas os estudantes. Por que os estudantes não poderiam tomar partido e não poderiam fazer debates políticos, já que a política é sobre as nossas vidas? A política define o preço do arroz e do feijão, a política decide se a universidade vai ser pública ou privada, a política decide se vai ter mais ou menos pedágio, a política decide se a gente pode ou não pode debater política no telejornal e na universidade. Então eu me pergunto por que os estudantes universitários deveriam não debater política. Mas de forma mais geral, eu acho que existe uma perseguição à liberdade ideológica nos espaços públicos e uma orientação para que elas caminhem para um lado só. Eu acho que na educação na educação regular a gente teve sucesso nisso, o que é perigoso. Veja bem, eu
tenho, inclusive, dados desenvolvidos pela USP, por pesquisadores da USP, que ligam a perseguição aos professores estaduais e a educação sexual, a perseguição à educação sexual, ao ascenso dos red pills e a violência contra a mulher. Quando os meninos foram abandonados a uma puberdade sem orientação, só com a internet como forma de formação, eles ficaram mais violentos. Está fazendo falta à escola formar meninos. Então, houve uma incidência política na escola que formou meninos de um campo político específico. E isso é muito delicado. Agora, preconceitos à parte, você vai andando pelas universidades públicas, há quem diga que os cursos de exatas são muito à direita e há quem diga que os cursos de humanas são muito à esquerda. Há quem diga, eu infelizmente não fiz parte da geração que ingressou na universidade pública, não foi minha realidade, eu tenho 40 anos, não existia política de cota, sou uma menina miserável, não acessei, queria muito, é o sonho da minha geração ver uma universidade tão negra nesse sentido, mas eles estão ali produzindo ciência. Como discutir filosofia, arquitetura, geografia, história? Como discutir até engenharia sem discutir política, gente? Porque eu vou dizer, a gente tem um problema de engenharia. Olha as construções das habitações sociais no centro de São Paulo, ocupando o lugar da moradia popular. Olha o resíduo, o impacto que isso gera para o mundo no momento de crise climática. Eu acho que essa perseguição, se a gente perder esse debate, à direita ou à esquerda, se a gente impedir que nas universidades as pessoas deixem de discutir política, a gente chegou num mundo de censura. E o próximo passo vai ser a gente não poder discutir política aqui. Na TV, na cultura, no noticiário. Isso faz parte da liberdade. As pessoas têm liberdade de pensar e elas estão na universidade para pensar. E elas pensam, debatem, discutem sobre tudo. Legal. Letícia Sorg, nossa jornalista e comentarista fixa do nosso programa, continua por aqui comigo, acabou de chegar, vai até às 5 da tarde, mas eu me despeço da deputada Mônica Seixas. Por quê, gente? Porque ela trabalha, né? Ela está aqui nos atendendo, mas ela trabalha, e muito obrigado por reservar um espaço na sua agenda. Eu sei que é corrida, tá? Mas você veio aqui presencialmente, o que é muito importante, porque depois da pandemia, praticamente ninguém mais quer vir presencialmente. O estúdio tá lindo, foi um prazer conhecer vocês. Eu sou jornalista por formação, hoje matei um pouco de saudade disso daqui, quem sabe um dia volto. Espero que minha tarde seja trabalhando sentada. Não me fale de correr, porque apoiar os estudantes ontem me custou caro. Eu vou repetir. Meu marcador de passos bateu 11 quilômetros para não passar nem da recepção do governo do estado de São Paulo. Estou toda dolorida, mas continuo apoiando integralmente a luta dos professores e dos estudantes, porque é sobre o nosso futuro, o futuro de todos nós. Obrigado, deputada, e volte sempre que quiser.